Olá, provavelmente você está vendo a reprise dessa live e hoje eu vou te contar quais alimentos que você não deve ter em casa se o seu objetivo é secar. Então, se você quer descobrir quais são esses alimentos, fica comigo e assiste esse vídeo até o final. Mas se caso você não possa assistir agora, não tem problema. Salva e assiste mais tarde. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Vamos esperar só uns minutinhos para que as pessoas comecem a entrar. Peço desculpas um pouquinho pela minha voz, porque eu tô um pouquinho gripada, já fazia umas 2 semanas e a minha voz ainda não voltou ao normal. Então eu tô um pouquinho fanha, mas acho que vai dar para vocês me ouvirem bem, tá certo? Gente, coloquem por gentileza aí no chat se vocês estão me ouvindo bem, com qualidade, se o áudio tá bom, se vocês estão me ouvindo de uma forma clara. Respondam para mim, por favor. Então, hoje eu vou revelar para vocês quais alimentos que vocês devem evitar de ter em casa, principalmente em excesso, se o objetivo, se o seu objetivo é emagrecer, é secar, é perder medidas, tá? Eu vou te contar quais são esses alimentos que você deve evitar, que são aí alguns vilões do emagrecimento. Aí estão respondendo aqui no chat, né, que a minha voz tá ouvindo com clareza e a imagem também está boa. Que bom, ótimo, fico feliz. Qualquer coisa, se o áudio ficar ruim, com alguma instabilidade, por favor, avisem aqui no chat também, tá bom? Bom, vamos começar então, né, para não atrasar, para quem entrou no horário. Gente, quem me acompanha mais tempo aqui, né, o pessoal que me acompanha nas redes sociais, ou quem são os meus pacientes, tô vendo que o Fabiano tá aí, meu paciente, sabe que eu sempre falo a mesma coisa. Quando a gente começa um processo de reeducação alimentar, um processo de emagrecimento, você nunca deve classificar os alimentos entre permitidos e proibidos, tá? Vocês nunca devem classificar, alimento X é aquele alimento que eu nunca na minha vida, né, que eu tenho que cortar completamente, que eu nunca mais posso consumir na minha vida. Isso não deve ser feito, tá? Principalmente no início do seu processo, tá? Por quê? Porque quando você acaba fazendo algo restritivo demais no início, fica muito difícil de você levar aquilo em diante, tá? Mas existem alguns alimentos que eu vou contar pra vocês, né? Daqui a pouquinho eu vou contar, que esses alimentos devem ser evitados. Quanto mais vocês evitarem o consumo desses alimentos, mais eficiente vai ser o seu processo de emagrecimento, tá? Muitas pessoas me perguntam, Carol, quanto tempo demora para eu emagrecer, sei lá, X quilos? E a minha resposta é sempre a mesma, depende de você, né? Depende da sua disciplina, depende da sua constância e depende daquilo que você está disposto a fazer para chegar ao seu objetivo. Então, se o seu objetivo é realmente emagrecer de uma forma mais rápida e eficiente, esses alimentos, eles devem ser evitados. Por quê? Porque são alimentos que não são saudáveis, que não têm boas propriedades, que não vão ajudar no seu processo de emagrecimento. Mas isso não significa que você não possa consumir eles nunca mais na sua rotina, ou que vocês devam cortar eles completamente da rotina de vocês de uma hora para outra, tá? Isso deve ser feito de uma forma gradativa. Quem estava comigo na live da semana passada, que eu expliquei a questão do açúcar, como que deve ser feito, né, essa adaptação de retirando o açúcar aos poucos do paladar, com esses alimentos é a mesma coisa, tá? Se você tem o hábito de comer todo santo dia esses alimentos que não são saudáveis, que não fazem bem para o seu organismo, o legal é você ir reduzindo aos poucos o consumo, tá? Para que não seja uma coisa tão pesada, tão difícil para você, que depois você vai acabar largando mão de todo o processo, tá? O intuito é ir desacostumando o nosso paladar desses alimentos
para que vocês vão se acostumando com alimentos melhores, tá? Assim como o açúcar, esses alimentos que são muito industrializados, que tem muito aditivos, muito corantes, eles também viciam, essas substâncias elas acabam viciando o nosso paladar. Então a gente tem que ir readaptando, né, o nosso paladar a gostar de alimentos mais saudáveis. Podem perceber, não sei se vocês já observaram isso, mas quando você está numa alimentação muito rica nesses alimentos, né, esses alimentos processados, né, são muito industrializados, quando você come um alimento mais natural, parece que ele não tem gosto. Nossa, sei lá, uma fruta, uma verdura, parece que ele não tem gosto nenhum, parece que é horroroso, né? Nossa, mas esse alimento não tem gosto de nada, é insosso, não é saboroso. Por quê? Porque o seu paladar está extremamente viciado em alimentos, né, que não são saudáveis, que são aqueles que realmente causam dependência, né, que causam vício. Então, a gente tem que fazer o quê? Reduzindo esse consumo aos poucos, gradativamente, para que não seja algo muito pesado e você acabe desistindo de todo o processo, ok? Vamos lá então. Então, jeito errado, né, que a maioria das pessoas fazem. Quando começam um processo de reeducação alimentar, cortam completamente. Eu, por exemplo, sei lá, amo comer salgadinho, aquele salgadinho de pacote. É um alimento que não é nada saudável, né? Ele não tem nutrientes nenhum, ele não é um alimento bom, mas eu amo comer esses alimentos e como com frequência. Então, vai parar de comer completamente de uma hora para outra? Não. Você vai reduzindo. Se você come lá 3, 4 vezes na semana, você vai comer uma vez por semana. Até que seu paladar vá desacostumando e vai acostumando com alimentos mais naturais, que são aqueles que são, né, os mais próximos da natureza. Frutas, verduras, legumes, tá? Então, esse é o jeito certo, né? O jeito errado que você não deve fazer, que a maioria das pessoas fazem isso, né? Quando começam uma dieta, um processo de reeducação alimentar, cortam tudo e não fazem da maneira mais leve, tá? Que é a maneira que realmente funciona e é sustentável. Depois que o seu paladar ele se acostuma, né, com os alimentos mais naturais e com menos industrializados, você nem vai sentir falta desses alimentos. Tá? Mas por isso que isso tem que ser feito de forma gradativa, ok? Bom, então agora peguem papel e caneta que eu vou contar quais os grupos de alimentos que você deve evitar de ter na sua casa, principalmente em excesso, tá, gente? Porque tem pessoas que, eu gosto muito do alimento X, então eu tenho ele em excesso lá na minha casa. Tem no armário, né? Tem às vezes guardado lá na gaveta. Então, quando você tem uma oferta muito grande, uma demanda muito grande desses alimentos, fica muito mais difícil de você se controlar. É aquela típica história: se eu não tenho, eu não como, tá? Se eu não tenho, eu não como. Então, evitem de ter esses alimentos em excesso. Tem um dia específico que bateu uma vontade de comer, sei lá, o alimento X lá que você sabe que tá dentro desse grupo e que você, né, não deve consumir frequentemente, não tem problema nenhum. Você vai lá, você compra come, né, no horário que você desejar, mas não tenha estoque em casa, não tenha uma oferta muito grande. Porque se você tiver, você não vai conseguir controlar. E enquanto você vê que tem aquele alimento, você vai comer, tá bom? Então, vamos lá. Papel e caneta, primeiro grupo de alimentos que vocês devem evitar, tá? Para potencializar aí o processo de emagrecimento de vocês. Os alimentos processados, tá? Carol, o que isso significa? O que são esses alimentos processados e ultraprocessados? Eles são alimentos que são muito industrializados. Eles têm na sua composição muito corante, muito aditivo. Na maioria das vezes eles têm muito sódio, tá? E o que isso causa? Para quem tem uma predisposição a ter hipertensão, que é aquela famosa pressão alta, é um alimento que vai prejudicar muito. Além aí, né, da mulherada, a mulherada sempre reclama que se sente muito retida, tô toda hora muito retida, mas por quê? Provavelmente tem uma alimentação muito rica nesses alimentos processados, que são muito ricos em sódio. Então, conforme você vai consumindo, a tendência de você ficar inchada e reter mais líquidos é muito maior,
tá? Então, esse tipo de alimento pode ser consumido? Pode, né? Se é algo que você gosta muito, mas ele deve ser consumido eventualmente e não frequentemente. Não ter estoque desse alimento em casa, certo? Então, tudo que for extremamente industrializado, processado, deixa para você comer eventualmente e não tenha oferta em casa, tá? Bateu vontade de comer? Vai lá no mercado, compra, sei lá, um pacote de salgadinho, come e pronto, tá? Mata a tua vontade e depois você não vai fazer isso, sei lá, toda semana. Você come lá uma vez ou outra só para experimentar, tá certo? Não tem em casa. Número 2, segundo grupo de alimentos, anotem lá. Gente, lembrando, tá? Lembrando que essa live vai ficar salva, se vocês não conseguirem anotar tudo aqui, não tem problema. Ela vai ficar salva, eu já vou disponibilizar ela lá no meu feed assim que nós finalizarmos, tá? Então, se você não puder assistir, não tem problema. Só salva ela, assiste depois e compartilha também com quem você acha que essa live seria legal, que esse assunto seria interessante para essa pessoa. Se essa pessoa também tem vontade de emagrecer, manda para ela, tá bom? Então, número 2, outros alimentos que não devem, né, ser consumidos em excesso, que você não deve ter em casa lá com uma oferta muito grande. Temperos prontos. Que são esses temperos prontos? Quais, né? Vou citar alguns exemplos aqui para vocês. Aqueles caldos prontos, sabe? Quadradinhos. Aqueles temperinhos prontos também, que são misturados, que eles vêm normalmente alho, sal e outros. Normalmente eles são à base de alho, cebola e sal, sabe? Que vem nos potinhos assim. Acredito que vocês saibam quais são. Aqueles temperinhos prontos também que vêm nos sachêzinhos, que são um pozinho que você coloca, que tem vários sabores. Tem de legumes, tem de carne, tem de frango, que eles colocam lá, que é pra dar mais amor na comida. Gente, esquece, tá? Esses temperos, eles também são extremamente ricos em sódio, tá? Então, para quem tem pressão alta ou quem tem predisposição, é um alimento péssimo. Isso só vai piorar, tá? E além disso, também pra mulherada lá que tá sempre se queixando que tá muito inchada, é isso que eu quero que vocês comecem a observar. Quais são os tipos de alimentos que vocês estão consumindo? Porque às vezes a pessoa, eu tô inchada, mas não entende o porquê. Então, você tem que fazer um raio-x ali da tua alimentação e ver se você tá consumindo esses alimentos. Tem muitos alimentos processados na tua alimentação? Quando você vai cozinhar, ao invés de você usar lá os temperinhos naturais, você tá usando os temperos prontos? Esses aqui que eu acabei de citar? Então, é esse raio-x da sua alimentação que eu quero que você faça e entenda, né, que eles podem ser facilmente substituídos por outros alimentos, né, que vão ter a mesma função, um sabor até muito melhor e o custo também normalmente é mais baixo, tá? E quais alimentos vocês podem usar para substituir esses temperos prontos? Porque esses temperos prontos, a maioria das pessoas compram pela praticidade, né, gente? Ir lá, abrir o potinho ou abrir o saquinho, já tá pronto para utilizar. O tempero pronto, os temperos naturais, você tem que demandar um pouquinho mais de tempo. Mas, gente, pelo amor de Deus, você picar uma cebola e picar um alho, né? Assim, o tempo também não vai ser um absurdo. É só você ter força de vontade, tá? Então, o que você pode substituir? Alho, cebola, cheiro verde, que é aquela famosa salsinha e cebolinha. Todos aqueles... manjerona, manjericão, você pode escolher tanto os in natura quanto aqueles de pacotinho também, tá? Açafrão, cúrcuma, curry, orégano, chimichurri, todos esses temperinhos, eles vão ajudar a dar mais sabor para o seu alimento e quanto mais natural ele for, melhor. A sua comida vai ficar saborosa e saudável. Isso é muito melhor. E aí você usa o quê? Você usa o sal, usa lá uma pitadinha de sal. Lógico, para a comida não ficar insossa, porque também não precisa cortar completamente o sal da alimentação, né? A não ser que você tenha uma doença que realmente esteja com uma hipertensão muito grande, você não consegue controlar. Aí você tem que consumir uma quantidade bem menor de sal, tá? Mas isso não significa também que você nunca mais possa comer algo temperado na vida, certo? Vamos ver que estão
O Reinaldo tá dizendo aqui, ó, que nós cozinhamos só com coisas naturais e frescas. Exatamente. Na minha casa, nós, né, eu e o meu noivo também, nós não utilizamos nenhum tipo de tempero pronto. Nós usamos só alho, cebola, nós gostamos muito de pimenta do reino, lemon pepper, que dá muito sabor na comida, curry, o curry fica muito bom com frango, para temperar frango, ó, curry e açafrão é uma combinação maravilhosa para usar no frango, para temperar o frango, fica muito bom. Usar um açafrão também na hora que você for preparar o arroz fica muito gostoso, porque ele tem aquela coloração amarelinha, então ele deixa a comida com um aspecto mais gostoso, mais saboroso. E são nutrientes que você tá ingerindo, né, a mais na sua alimentação e tá deixando aqueles outros temperos prontos de lado, tá? A Vera Lúcia tá perguntando aqui se arroz pode. Eu não entendi muito bem a sua pergunta, Vera Lúcia. Você quer saber se no arroz pode se utilizar esses temperos? Se for essa a sua pergunta, sim, tá? Pode utilizar sim. O açafrão, que foi o que eu disse, que é um bem amarelinho, você pode utilizar para temperar e fica muito bom, tá? A Rejane aqui tá perguntando, gostaria de saber se a gente pode beber água com gás. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, Rejane. Eu vou falar pra vocês a diferença entre água com gás e refrigerante, qual é o melhor pra consumir. Ele já deixa eu ver aqui, o próximo item. Que bom que você já fez essa pergunta, que a gente já vai pegar um gancho, tá? Então, próximo item, terceiro item, né, que você não deve ter em casa em excesso aí, se seu objetivo é emagrecer. Refrigerantes, tá? Refrigerantes. Por quê? Gente, refrigerante é um alimento que não tem nenhum tipo de nutriente importante para o funcionamento do nosso corpo. Pelo contrário, tá? Tem alguns refrigerantes até que eles não têm adição de açúcar, que são os que são da versão zero. Então, pelo menos açúcar eles não têm. Mas, em compensação, eles têm outras substâncias, outros aditivos que são péssimos para a nossa saúde e que causam vício, que causam dependência, tá? A Regiane fez uma pergunta muito legal sobre água com gás. Né? A água com gás é uma excelente bebida para você substituir o refrigerante, viu, Regiane? É uma ótima, tá? Porque a água com gás, ela não tem caloria nenhuma. Não tem açúcar, não tem caloria, ela é apenas, então, somente uma água gaseificada. Então, para você retirar, e assim, é uma boa opção para você trocar o refrigerante. Lógico, não tem o mesmo gosto, né, gente? É claro. Mas pelo menos tem aquele mesmo aspecto, né? Que tem as bolinhas, que você sente como se você estivesse tomando um refrigerante, né? Então, o Reinaldo tá dizendo aqui, ó. Ele tá dizendo que certamente água enferruja até metal. Mas é o que é saudável, entendeu? É o que é saudável. Então, dica pra Regiane e pra todo mundo que tá assistindo essa live. Substituir o refrigerante pela água com gás é maravilhoso, tá? Se vocês quiserem colocar rodelinhas de limão ou limão espremido para dar um gostinho a mais, perfeito. Limão rico em vitamina C, é um excelente antioxidante. Você consumir, olha só, isso é uma dica muito legal também que eu vou dar aqui para vocês. Se você consumir uma água com gás com limão junto com as grandes refeições, que é almoço e jantar, ou logo após as refeições, ela ajuda, o limão ajuda a melhorar a absorção do ferro, tá? Todas as frutas que são ricas em vitamina C, elas têm essa propriedade, tá? Então, você consumir junto às grandes refeições ou logo após, ajuda a absorver, né? Ajuda a absorver melhor o ferro dos alimentos. Então, é uma ótima. Não tem caloria nenhuma e é excelente para substituir. A água tônica, né? O Reinaldo está perguntando, água tônica é igual refrigerante? É praticamente a mesma coisa, tá? Ela tem, a composição dela é um pouquinho diferente, porque ela tem outros componentes, mas ela leva açúcar, ela tem adição de açúcar igual refrigerante, tá? E não é só água com gás. Sabe aquelas águas gaseificadas saborizadas?
Agora, se eu não me engano, tem uma marca que é a Cristal. Eles estão fazendo umas águas saborizadas que não tem adição nenhuma de açúcar e nem de calorias, tá? Mas essas outras que eu tô falando eram aquelas bem docinhas que normalmente você encontrava antigamente nos mercados, ainda hoje tem. Ela é uma água gaseificada saborizada. A maioria delas é sabor limão, tá? Essa água é a mesma coisa praticamente de você tomar o refrigerante, porque ela tem açúcar da mesma maneira. Entende? Então, essas águas não são... Se você vou parar de tomar refrigerante para tomar essa água aí saborizada. Não. A não ser que seja essa que eu te falei, que não tem adição nenhuma de açúcar e não tenha calorias. Aí, tudo bem, tá? Pegando o gancho da pergunta aí da Regiane, que a gente tá falando entre refrigerante e água com gás, eu vou contar a minha história para vocês. Um pouquinho antes de eu começar a faculdade, eu era viciada em Coca-Cola, né? Eu era viciada em refrigerante, mas era na Coca-Cola específica, porque ela tem alguns componentes que causam esse tipo de dependência, de vício e tudo mais. Eu tomava 2 litros de Coca-Cola todos os dias. Todos os dias. Aí, lógico, quando eu comecei a estudar, né, que eu comecei a entender sobre a nutrição, aquilo que fazia mal, que não fazia mal, eu pensei comigo, bom, eu não posso ser uma profissional da nutrição, ensinar as pessoas a se alimentar bem e tudo mais, e ficar consumindo 2 litros de refrigerante por dia. Então, o que eu fiz? Eu parei de tomar, eu cortei completamente a Coca-Cola da minha vida, né? Fui reduzindo aos poucos, reduzindo, até que eu parei completamente de tomar. Não sinto falta nenhuma. Hoje já fazem mais ou menos uns 12 anos que eu não tomo nenhum tipo de refrigerante. Mas uma coisa que me ajudou muito e que pode ajudar você também, se você, né, se seu objetivo é emagrecer e você quer reduzir esse consumo de refrigerante, é substituir pela água com gás, tá? No começo parece meio estranho, né? Ai, mas não tem o mesmo gosto. Não tem o mesmo gosto mesmo, gente. Não adianta falar que é a mesma coisa que tomar refrigerante, porque não é. Mas é aquilo que eu falei pra vocês. Vocês precisam ir adaptando o paladar de vocês, assim como eu fiz. Só pra vocês terem uma ideia, olha o que eu fazia. Eu tinha tanta necessidade de tomar Coca-Cola, eu sentia tanta vontade que eu abria a garrafa e cheirava a Coca-Cola. E eu falava, meu Deus, que coisa maravilhosa, eu preciso tomar isso. Mas eu fui desacostumando aos poucos, fui aumentando a distância dos dias que eu consumia essa Coca-Cola. Ao invés de consumir todo dia, eu comecei a tomar só 2 vezes na semana, depois uma vez na semana, depois uma vez a cada 15 dias. E eu fui desacostumando meu paladar a gostar desse alimento. Até que teve um dia que eu não senti mais falta nenhuma. Até que teve um dia que eu aprendi a adorar a água com gás. Hoje, a única coisa que eu tomo durante as refeições é água com gás. Porque eu me acostumei, entende? E você misturando ali com limãozinho, com gelo, né? Com limão principalmente, vai melhorar muito mais o sabor dessa água. Ela vai ficar muito mais atrativa pra você, além dos nutrientes, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não. Vamos dar continuidade. Aí vocês vão me perguntar, ai, Carol, e suco de caixinha? Eu não tomo refrigerante, mas eu tomo suco de caixinha, então tá tudo bem? Não, gente, não tá tudo bem, tá? Esses sucos de caixinha, eles têm a mesma quantidade de açúcar do que o refrigerante. Então não adianta substituir um pelo outro que não vai funcionar, tá? Os únicos sucos que realmente são muito bons são aqueles que são integrais, né? Eles não levam adição de açúcar e eles normalmente são só a fruta mesmo, tá? Então esses, sim, ok, valem a pena. Sucos, aqueles de caixinha, não, tá? É a mesma coisa se você tiver tomando refrigerante, tá? Não acho que, às vezes a pessoa fala, ai, não, eu não tomo refrigerante, mas eu substituí pelo suco de caixinha ou aqueles sucos de latinha. É a mesma coisa, tem a mesma quantidade de açúcar que tem dentro dos refrigerantes, tá? Então, o legal mesmo é suco de frutas natural, isso sim, também é excelente. E se você fizer também, se você tomar junto com as refeições ou logo após as refeições, um suco de laranja, ou uma limonada, sucos de frutas que são ricas em vitamina C, todos têm a mesma
essa função de melhorar a absorção do ferro, tá, gente? Então é legal você incluir também aí por conta dos nutrientes e, né, para melhorar aí essa absorção de ferro que tem nos alimentos, tá certo? Sempre nas grandes refeições, almoço e jantar, ok? Vamos lá. Quarto grupo de alimentos também que é muito importante, que nós não devemos ter aí em excesso em casa. O tal dos embutidos. Que tipo de embutido? Presunto, salame, salsicha, todos esses tipos de alimentos, eles também têm o mesmo problema. Eles são muito ricos em sódio, tá? Conservantes, corante, sódio, gordura na maioria das vezes. Então, são alimentos que se o seu objetivo é emagrecer e emagrecer de uma forma mais efetiva, mais rápida, esses alimentos não vão te ajudar, tá? Eu vou falar um alimento que a maioria das pessoas acha que é super, hiper, mega saudável, mas no fundo não é. Aí eu quero que vocês deixem aqui pra mim no chat se vocês achavam que esse alimento era super saudável. Que o pessoal fala tão bem, sempre quando começa o processo de reeducação alimentar, inclui esse alimento e acha que é maravilhoso. Que é o peito de peru. Gente, o peito de peru é um embutido. A única diferença é que ele tem um pouco menos de gordura do que o presunto. Mas ele é embutido do mesmo jeito. Ele tem sódio do mesmo jeito. Não é um alimento saudável para estar no seu dia a dia. Então, quando eu ouço as pessoas falando: ai, Carol, eu comecei uma reeducação alimentar, agora eu só como peito de peru. Eu não como mais presunto, mas como peito de peru. É péssimo. Tá? É péssimo da mesma maneira. Claro, para você comer eventualmente, sem problemas. O problema é no dia a dia, tá? No dia a dia. Esses são alimentos que não devem estar na sua rotina alimentar, que você não deve ter em excesso em casa. Que é pro quê? Para uma eventualidade. Lá, um dia que você vai tomar café com a sua família, você comer um peito de peru ou um presunto com mussarela, não tem problema nenhum. O problema é que as pessoas normalmente usam esses embutidos para comer diariamente, ou no café da manhã ou no café da tarde. Tô errada? Né? O pessoal já tem esse hábito. Ah, eu vou tomar um café da manhã e vou comer pão com queijo e presunto. Ah, vou tomar um café da tarde e vou comer pão com queijo e peito de peru. Ah, mas eu não como presunto, eu como peito de peru. Gente, é praticamente a mesma coisa. A única diferença é que o peito de peru tem um pouco menos de gordura do que o presunto. Mas é um alimento, assim, que não é bom, que não é saudável da mesma maneira, tá? Aí você vai falar: pô, Carol, mas assim vocês vão me deixar sem opção, né? O que eu vou comer? O que eu vou botar no pão para tomar meu café da manhã? Gente, uma proteína que é muito mais barata e muito saborosa, que é o ovo, tá? O ovo é uma excelente fonte de proteína que você pode substituir lá o seu presunto pelo ovo, tá? Lógico, quero comer o presunto porque eu gosto, vou comer lá uma vez na semana, sem problemas. Mas para comer todos os dias, o ovo é uma proteína excelente, tanto para café da manhã quanto para café da tarde. Ah, mas precisa ser só necessariamente com pão integral para emagrecer? Não! Se você gosta do pão francês, se você faz questão de estar sempre, né? Pãozinho francês é uma coisa que eu gosto, não tem problema nenhum. Mas vamos colocar junto com esse pão francês uma proteína de qualidade. Porque se você for comer o pão francês com o peito de peru, por exemplo, você não vai ter os nutrientes que você precisa e vai estar comendo, né, um alimento que não é legal, rico em sódio, que vai deixar você ficar inchada, entende? O ovo não. Então tá tudo bem você comer um pãozinho francês com ovos, tá? Ah, Carol, mas eu não gosto de comer ovo todo dia. O que dá pra mim substituir? Um patezinho de frango desfiado que você pode fazer, que fica muito bom com creminho de ricota. Creme de cottage, você mistura o franguinho desfiado com um pouquinho de creme de ricota, fica um patezinho delicioso. Você já pode deixar ele feito, para você não ter que fazer todos os dias, você pode deixar ele feito e armazenado na geladeira. Ele dura aí tranquilamente uns 3 dias. Tanto de frango como pode ser de atum também. Você pode ir variando para não ficar comendo ovo todo dia. Eu adoro comer ovo, né? Então eu como todos os dias tranquilamente. Mas se é um alimento que você enjoa muito fácil, eu não gosto de comer de manhã e à noite, não tem problema. Vai variando, tá?
come um dia com ovo, outro dia você faz um patezinho lá de frango, você pode misturar nesse patezinho também que fica muito gostoso, aqueles temperinhos naturais que eu falei pra vocês lá atrás. Cheirinho verde, cebola picadinha, né? O alho já não fica bom, mas uma cebola raladinha bem pequenininha, salsinha, cebolinha, orégano fica muito gostoso, entende? Então você pode adicionar, além de tudo isso, você pode adicionar os temperinhos nesse patê para ele ficar muito mais saboroso. Você pode adicionar também cenourinha ralada, outros legumes ali que você gosta. Então você vai deixar, pense, gente, olha a diferença de você comer um pão com queijo e presunto ou um pão com queijo e peito de peru, com um pão com uma boa fonte de proteína, com temperos naturais, né, com legumes que você pode deixar o teu patê bem rico. E outra, gente, é muito rápido para fazer. E você pode fazer e deixar ele armazenado. Se você se organizar, você deixa ele armazenado na tua geladeira, ele dura 3 dias tranquilamente. Então você não precisa ficar fazendo todo santo dia, né? Acordar e ter que fazer patê. Não, faz e deixa pronto. Aí na hora que chegar ali o seu café, você só vai, pega, abre e come, entendeu? Super saboroso, super saudável e o principal, vai te dar saciedade, o que o peito de peru não vai fazer, entendeu? Mas o peito de peru não é fonte de proteína também? É, mas a quantidade de proteína que tem em uma fatia de peito de peru nem se compara na quantidade de proteína que tem em 2 ovos, por exemplo, ou em sei lá, 2 ou 3 colheres de sopa de um patezinho feito com cottage ou ricota e frango ou atum. Não tem como, entende? Por isso que muitas pessoas não conseguem, têm muita dificuldade em emagrecer, porque não conhecem a qualidade dos alimentos, né? Não conseguem fazer essas combinações para realmente se sentir mais saciado, porque a proteína, aqui quem me segue, quem assiste sempre as lives sabe que eu sempre falo isso. Quando você pensa em emagrecimento, a gente tem que tentar deixar a alimentação o mais proteica possível. Isso significa que você tem que se entupir de proteína? Não, mas é legal você consumir pelo menos em cada refeição uma porção de proteína, tá? Aí se você come lá, por exemplo, pão com peito de peru, né? Porque o peito de peru é saudável. Come o pão com peito de peru, dali 2 horas já vai estar o quê? Morrendo de fome. Por quê? Não vai te dar saciedade. Entendeu? Não vai dar saciedade. Aí você vai fazer o quê? Belisca uma coisinha ali, belisca uma coisinha aqui. Vou pegar uma bolachinha, vou pegar um mix de frutas secas, vou mastigar umas uvas passas, entendeu? Aí você vai o quê? Comendo, comendo, comendo. A hora que chegar na hora do almoço, você vai estar com muita fome e já vai ter beliscado muito. Entende? Agora, se você fizer lá um pãozinho, por mais que seja um francês, que as pessoas condenam o tal do pão francês, mas o pão francês não é o vilão da alimentação. Não é, tá? Se você souber fazer combinações boas, você pode consumir ele sem problema nenhum, tá? Se você come lá um pãozinho com ovos ou com esses patezinhos aqui que eu acabei de falar pra vocês, eu aposto com você, tá? Eu aposto o que vocês quiserem, que você vai se sentir saciada aí por pelo menos umas 3 horas. Até hoje mesmo eu conversei com uma paciente sobre isso. Ela falou, nossa, Carol, eu comecei a me alimentar melhor de manhã, comer certinho, né, um pãozinho com ovos e tudo mais. Ela falou, a hora que chegou no horário do meu intervalo do trabalho, que era um horário que eu já tava morrendo de fome, que eu já queria comer até a parede, eu não tava com fome. Eu tava assim, tranquila. Eu até fiz a minha outra refeição, eu comi uma frutinha, porque isso também é importante, viu, gente? Esse lance de fracionar as refeições, ele é importante por quê? Porque quanto mais refeições você faz ao longo do dia, você, né, mais bem alimentada você vai ficar. Então, não abre brecha para você ficar com muita fome e ficar beliscando aí o dia todo, entendeu? Lógico, se você não tem, por exemplo, eu trabalho num lugar que eu não consigo ficar comendo o tempo todo. Não tem problema. Mas aí o que a gente faz? Escolhe alimentos que deem mais saciedade. Por exemplo, as proteínas, né? Coloca um carboidrato bom com uma proteína, você vai ficar saciado um tempão, entendeu? Aí não abre brecha para vocês ficarem beliscando e comendo todo o tempo, tá? A Eliane está perguntando sobre o pão de forma. Eliane, o pão de forma é a mesma coisa do pão francês. Ele não é o vilão, tá? Se você quiser comer um pãozinho de forma, tá tudo bem, mas coloque uma boa proteína dentro, tá? Pra quê? Pra te dar saciedade.
As pessoas têm o costume de condenar o tal do pão branco, condenar o tal do pão francês, mas não são eles que são os vilões da alimentação. É porque as pessoas não sabem combinar os alimentos para dar mais saciedade, entende? Se pegar um pão de forma branco com uma proteína, né, igual eu falei, o ovo, ou esses patezinhos, vai dar bom do mesmo jeito, tá? Claro, por que a gente fala sempre para escolher os integrais? Por exemplo, o pão integral. Não é porque ele engorda menos do que o branco, tá? Assim, se você pegar um pão de forma branca ou um pão de forma integral, a quantidade calórica deles é bem equivalente. Só que o pão integral tem mais fibra, tá? Então, o que ele favorece? Ele dá mais saciedade pela quantidade de fibras e ele ajuda também no trânsito intestinal. Você vai comer, o seu intestino, se você tomar água, tá? O seu intestino tende a funcionar de uma maneira mais efetiva. Por isso que os integrais são mais indicados, mas isso não significa que o integral emagreça e o branco engorde, tá? É que o integral, né, tende a te deixar saciado por mais tempo. Por isso que a gente usa os integrais no processo de emagrecimento, tá? Mas se você souber fazer as combinações certas, não tem problema nenhum você usar o branco, tá? Se você colocar uma boa proteína, pode comer sem problemas, tá? Ó, a Josefina tá perguntando sobre o pão com manteiga, se pode. O pão com manteiga, Josefina, é a mesma coisa que eu te falei, tá? Se você comer um pãozinho lá francês, com um pouquinho de manteiga, sem excesso, tá, gente? Assim, ó, eu vou falar. A manteiga não é a melhor fonte de gordura para se usar, principalmente todos os dias, tá? Se a gente for pensar na melhor fonte de gordura para você utilizar aí, é o azeite de oliva, tá? Então, o que daria para substituir o pão com manteiga? Fazer um pãozinho que fica muito gostoso, tá? Fica muito gostoso. Você pega um pãozinho, coloca um fiozinho de azeite de oliva, joga ali um pouquinho de orégano ou uma manjerona e coloca ele um pouquinho ou na frigideira ou na air fryer para quem tiver e deixa ele ficar um pouquinho tostado. Essa seria a melhor, né, a melhor versão, né? Você comer um pãozinho com azeite de oliva. Porque o azeite de oliva, ele tem uma fonte de gordura boa, né? Fonte de gorduras boas que tem excelentes propriedades, tá? Além de ser, né, anti-inflamatório, então ele também, o azeite de oliva também ajuda na saciedade, então seria perfeito aliar um bom azeite de oliva com as especiarias, né, por exemplo, um orégano, manjerona, sei lá, manjericão, e aí colocar uma boa fonte de proteína seria o melhor cenário, tá? Mas se você, não, eu não abro mão do meu pãozinho com manteiga, tá tudo bem. Se você utilizar a manteiga numa quantidade pequena, tá? Pequena, porque a manteiga é uma fonte de gordura, então teria que se usar uma quantidade pequena em cada pão e mesmo assim misturar com uma boa proteína também é válido, tá? Mas sempre associar com uma proteína boa, ok? Como os exemplos ali que eu já citei, ou ovos, ou um patezinho de frango, ou um patezinho de atum, ok? Ó, a Regiane tá perguntando aqui, ó, tapioca com queijo no café da manhã. Assim, gente, vocês estão me perguntando se pode, né? Pode. Gente, isso é muito, esse negócio de pode ou não pode, é o que eu falei, é muito subjetivo, né? O que a gente precisa não é que não pode, que você nunca mais vai poder comer um pão com manteiga, nunca mais vai poder comer um pão com tapioca, ou que você só possa comer isso. Não, mas a gente tem que aprender, se o intuito é emagrecer, a gente tem que aprender a fazer as melhores escolhas, ok? Hoje eu tô afim de comer um pão com presunto e queijo porque é uma coisa que eu gosto. Não pode? Claro que não, claro que pode, entendeu? Mas para você fazer eventualmente, não estar na sua rotina todos os dias, certo? Então, ó, a tapioca é uma excelente fonte de carboidrato, tá? Mas a tapioca tem que tomar... Isso também é uma coisa que as pessoas têm dúvidas, né? Eu não vou comer pão e vou comer tapioca porque tapioca é mais saudável que o pão porque a tapioca não tem glúten. Gente, não tem nada a ver. A tapioca é um carboidrato igual ao pão. Ela até tem um índice glicêmico alto, né? Ela é bem calórica, então não é que ela é mais ou menos saudável que o pão. Ela só não tem glúten, porque teve uma época, agora ainda diminuiu um pouco isso. Teve uma época que as pessoas estavam condenando o glúten, que tudo que tinha glúten era vilão, era horroroso, tinha que tirar. Foi por isso que muitas pessoas introduziram a tapioca, que a tapioca é salvadora da pátria, porque pão engorda e tapioca emagrece. Não, a tapioca é calórica tanto quanto ou até mais do que o pão.
tá? A tapioca é bastante calórica, mas ela é um alimento saudável. Você pode ir alternando, tá? Se você fizer uma tapioca gigantesca, você vai estar consumindo uma quantidade enorme de carboidrato. Mas se você fizer uma tapioca fininha, não tem problema nenhum. Mas não precisa comer só a tapioca. Tá tudo bem você comer a tapioca e o pão, certo? Eles vão ter cada um seu tipo de nutrientes, mas o importante é o quê? É o que você vai colocar dentro da tapioca. O que você vai colocar dentro do teu pão para tomar o café da manhã, tá? Queijo é uma boa opção? Se for o queijo amarelo para todos os dias, não, tá? Se for um queijo branco, né, um cottage, uma ricota, sim. Mas mesmo assim, eu ainda, eu prefiro, porque a quantidade proteica que tem, né, tanto no queijo cottage quanto no queijo ricota, eles têm uma quantidade de gordura também. E elas não é uma quantidade de proteína tão grande quanto se você misturasse, sabe? Tipo, uma boa porção de frango com um pouquinho de queijo cottage só para fazer um patezinho. Ou misturar com um pouco, né? Fazer os ovos mexidos e misturar um pouquinho ali para dar para ficar mais cremoso e tudo mais. Certo? Então, o que vai fazer a diferença é aquilo que você vai colocar dentro da tua tapioca ou dentro do teu pão que vai definir se isso vai te dar saciedade. E claro, gente, você ter uma alimentação consumindo proteínas em todas as refeições, além de te dar mais saciedade, contribui para quê? Para um ganho de massa, tá? Porque quando a gente aumenta o nosso aporte proteico, a probabilidade da gente ter um ganho um pouquinho maior de massa magra é maior, tá? E quanto mais massa magra a gente tem, mais o nosso metabolismo de repouso trabalha, tá? Então, assim, quando a gente pensa em emagrecimento, e acelerar o metabolismo, o que eu preciso fazer? Atividade física, claro, né? Você precisa praticar atividade física e consumir proteína mais vezes ao dia, mais proteínas magras, tá? Para saciedade e para também fazer com que exista, né, esse ganho de massa magra para substituir a gordura, né? Consequentemente vai melhorar o metabolismo de repouso. E assim, a proteína, ela precisa de quando você consome uma proteína, o nosso corpo precisa trabalhar muito mais para metabolizar do que um carboidrato. Por isso que é bom, né, você comer proteína fracionada várias vezes ao dia, porque você vai estar sempre incentivando o teu corpo a trabalhar e aumentar o gasto calórico, certo? Mas a proteína tem que ser magra, tá, gente? Não adianta ficar comendo coisa gordurosa aí que não faz sentido. E também não adianta ficar se entupindo de proteína, tá? Tem que ter todos os grupos alimentares alinhados, tá? A Rô tá dizendo aqui, creme de ricota, aprendi com a Carol e é sensacional. Gente, é mesmo, creme de ricota é maravilhoso, porque aquela ricota, esse creme de ricota é diferente daquela ricota que é seca, esfareladinha, tá? Que aquela ricota é bem seca, dificilmente as pessoas gostam. Até se você fizer ela temperadinha também, com temperinhos naturais, fica gostosa. Mas ela é muito seca, ela não é muito saborosa, né? Agora, esse creme de ricota, ele vem nos potinhos assim, redondinhos, que fica junto, no mercado fica junto na parte de manteiga, cream cheese, requeijão, sabe? Ele vem nos potinhos assim e ele é como se fosse sei lá, tipo um requeijão mesmo. Ele não é tão cremoso quanto o requeijão, mas ele é um patezinho. Então ele é muito saboroso. Tem até as versões light, que daí elas têm menos gordura. Então, pra você misturar com o ovo ou com franguinho, com atum para fazer um patê, fica maravilhosa. Fica muito bom. Eu acho até o creme de ricota mais saboroso do que o cottage. Eu gosto de cottage também, mas o cottage normalmente é mais caro, tá? Ele tem um custo mais alto. E ele é um pouco menos saboroso do que esse creme de ricota, tá? Eu acho maravilhoso, eu adoro fazer um ovinho mexido e misturar um pouquinho de creme de ricota. Adoro fazer patezinho de frango com creme de ricota, atum com creme de... Fica maravilhoso. E eu coloco assim, exatamente igual eu falei pra vocês, né? Quando eu vou fazer patezinho, eu coloco cenoura, eu coloco cheiro verde, eu coloco cebola ralada, bem pequenininha assim. Coloco, às vezes eu tempero com páprica, que fica muito gostoso, páprica defumada. Quando eu vou fazer com frango, eu misturo açafrão, que daí ele fica bem amarelinho, sabe? Ele dá sabor, dá cor e também aumenta os nutrientes aí do patê, tá certo? Então, gente, é isso que eu quero que vocês entendam, tá?
o que vai definir, né, o seu processo lá de emagrecimento não é o pão que você come todo dia, é a quantidade, né? Porque o que acontece? Quando você come um pão lá, por exemplo, com queijo e presunto, o queijo e presunto não vai te dar saciedade. Ou o peito de peru, né? Que era o que a gente estava conversando. Eles não vão te dar saciedade. Então, dificilmente você vai comer um pão. Você vai comer 2. Ou, às vezes, até 3. Dependendo da pessoa, da fome, ela vai comer até 3. Agora, se você comer um pão, um pãozinho que seja um francês, com uma boa quantidade de proteína boa, você não vai conseguir, você vai ficar satisfeito. Você vai comer um e vai ficar bem saciado. E por muitas horas, entende? Então, até chegar a sua próxima refeição, você ainda vai estar saciado. Você não vai estar morta de fome. Não vai ficar toda hora beliscando bolachinha, frutinha seca, castanha, né? Porque às vezes, não, mas eu não como, eu fico beliscando castanha. Gente, mas castanha é fonte de gordura boa, mas é super calórica. É igual a pasta de amendoim, né? Eu como pasta de amendoim, não como, sei lá, leite condensado, mas como pasta de amendoim com fruta. Tá, mas quanto de pasta de amendoim? Que a pasta de amendoim, ela é saudável, mas ela é muito calórica, tá? Então é isso que a gente tem que cuidar, tá certo? Gente, temos mais perguntas aí? Se vocês tiverem, a hora é agora, hein? Me mandem, mas se caso não conseguirem mandar agora, também podem me mandar por direct ou podem também deixar nos comentários da live que daí eu respondo vocês, tá bom? Vamos lá, temos ou não? Alguém mais que tira dúvida? Quer saber o que pode, o que não pode? Bom, gente, então assim, ó, esse era o recado que eu queria dar pra vocês aqui hoje, certo? Espero que essas dicas tenham sido muito válidas pra vocês, que tenham respondido muitas dúvidas que vocês têm, tá? Se ficou alguma dúvida, pode me mandar depois por direct, pode me mandar, deixar nos comentários das lives que eu sempre respondo, tá certo? Essa live vai ficar disponível assim que nós finalizarmos. Eu já vou deixar disponível lá no meu feed para que você possa assistir novamente, anotar todos esses alimentos aí que você deve evitar, que você não deve ter em excesso, que você deve evitar, né, ao máximo aí na sua alimentação. E salva ela, tá? Assista quantas vezes você quiser. Compartilhe, né, com as suas amigas lá, que você sabe que quer emagrecer, estão tentando e não conseguem, tá bom? E principal, gente, não adianta vocês ficarem assistindo o conteúdo, participarem das lives, que vocês são maravilhosas, super participativas, adoro que vocês perguntem muito. Não adianta participar, anotar, assistir live, reassistir, se não colocar em ação, se não colocar em prática e não partir para ação. Tá? Porque os resultados só vão vir se vocês tiverem o conhecimento, absorverem isso e aplicarem, tá certo? Então, ó, hoje tudo que vocês aprenderam aqui, olha quantas dicas boas eu dei, olha quantas sugestões aqui eu dei pra vocês, certo? Mas não é só para vocês ficarem com isso na cabeça, é para vocês partirem para ação, porque é assim que vocês vão dar o pontapé inicial aí pro processo de emagrecimento de vocês, tá bom? A Eliane tá perguntando aqui se farinha pode ser incluído na alimentação. Farinha de mandioca, farinha do que, Eliane, especificadamente? Bom, a farinha de mandioca ou a farinha de milho, né? A farinha de milho, na verdade, não é tão comum misturar assim na comida, né? Ela é mais comum para você fazer farofa ou coisas desse tipo. Mas não são alimentos ruins, tá? Se for, por exemplo, a farinha de milho ou a farinha de mandioca, aquela pode ser a branca ou a torrada, mas não a temperada, tá, gente? Eu não tô falando daquela farofa pronta, tá? Aquela que vem nos pacotinhos, que normalmente eles utilizam para churrasco. Porque essas também, elas têm bastante sódio, bastante conservante e tal, que não é bom. Mas se for, por exemplo, a farinha de milho, aquela que tem os flocos maiores para fazer uma farofa, ou para a farinha de mandioca mesmo, tanto a branca quanto a torrada, que a torrada é aquela mais douradinha, mais amarelinha, não tem problema, tá? Você incluir ali na alimentação sem problema nenhum, ok? Quem mais, gente? Temos mais perguntas? Se tiverem, a hora é agora. Gente, por isso que é tão importante vocês estarem ao vivo comigo.
né? Lógico, assistir a live depois, salvar e assistir depois também é bom. Mas quando vocês estão ao vivo, vocês podem tirar as dúvidas comigo na hora, né? Vocês estão mandando, eu tô respondendo. Estão mandando, eu tô respondendo. Por isso que é importante vocês sempre estarem ao vivo comigo, tá? Inclusive, todas as quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília, nós temos live, tá? Semana que vem teremos mais. Então, ó, já vão anotando aí os temas que vocês gostariam que eu abordasse nas lives. Afinal, essas lives são feitas pra vocês, né, gente? Eu quero falar aquilo que vocês querem ouvir, tá bom? Então, se tiverem sugestões, podem me mandar, mandem por direct, deixem no comentário das lives, que daí eu vou organizando e vou colocando aí na lista pra gente ir fazendo semana a semana, tá bom? Gente, é isso então, muito obrigada pela presença de todos, logo já vou deixar disponível a live pra vocês, tá certo? Muito obrigada pela presença, um beijo. Opa, apareceu mais uma perguntinha aqui. A Regiane falando que ela bebe pouca água, mas ela substitui com a água com gás. É uma ótima ideia, tá, Regiane? É uma ótima ideia. Às vezes, se a água com gás ela é mais atrativa e mais apetitosa para você, não tem problema nenhum, tá? A água com gás, ela é água, só que ela é gaseificada, mas ela não tem calorias, ela não tem açúcar, ela não tem nada, tá? E se você fizer essa combinação que eu te falei com o limãozinho, né, com o limão espremido, junto ou logo após as grandes refeições, ainda vai te ajudar a melhorar a absorção do ferro dos alimentos, tá? Então vai, além de ser uma excelente fonte de vitamina C, rica em antioxidantes, também ajuda na absorção do ferro, tá? Então é uma ótima, pode continuar consumindo, que você tá fazendo bem certinho, tá certo? Gente, então é isso, muito obrigada pelos coraçõezinhos, adoro estar aqui com vocês, obrigada pela presença de todos, obrigada pelas perguntas, né, por vocês estarem sempre participando. Eu adoro quando vocês participam, que a gente troca todas essas experiências, tá certo? Então, ó, anota tudo, bota em prática e depois venham me contar como é que tá sendo, tá bom? Um beijo, gente. Boa noite, até semana que vem.